boa noite, professor André Felipe Pereira, professor de teologia, professor de bioética, né? Ligado ao nosso Centro Universitário da Católica de Santa Catarina, ao lado de um doutoramento em curso na PUC do Rio de Janeiro, professor também na área da PUC do Paraná, de modo que isto é para que não ocupe muitos ouvintes com os seus títulos, né, e os pormenores da sua biografia. Hoje nós estamos aqui com o professor André, que aceitou, frente à sua proverbial gentileza, aceitou o nosso convite, o convite do nosso Comitê de Bioética do Hospital Dona Helena, para estar conosco aqui, discutindo os aspectos relacionados com os cuidados paliativos, ou seja, com os cuidados com os indivíduos no momento em que eles mais precisam realmente de cuidado, que é o chamado final da vida, ou seja, aquele período que antecede a não poder fazer nada de maneira curativa e em definitivo. Professor, o senhor está em casa, de modo que eu gostaria que o senhor, de alguma maneira, se dirigisse aos nossos ouvintes, aos nossos estudantes, né? Antes que eu quisesse fazer algumas perguntas que me parece representam a curiosidade de todos, ouvir um pouco, né, do seu pensamento, um pouco da sua boa vontade com relação a esses cuidados de final de vida, chamados cuidados paliativos, né? Eu sei que tem gente aí já curiosa querendo saber o que vem a ser paliativo. Eu começo perguntando isso ao senhor. Muito bem. Boa noite, doutor Serapião. Boa noite a todos que nos assistem, estudantes interessados no assunto. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Estou muito honrado em estar aqui hoje nessa discussão que é tão interessante e pertinente ao mesmo tempo no contexto em que nós estamos vivendo. E paliativo, ele vem do latim pallium, que é uma manta, uma espécie de cobertor para acolher e para proteger. Cuidados paliativos, portanto, são cuidados para pacientes que já estão em tratamento há algum tempo, porém que a medicina não tem muito mais o que fazer para cuidar. Então, os cuidados paliativos eles são exatamente o conforto e a assistência que se dá ao paciente, mas também às pessoas que estão em torno desse paciente que acabam sofrendo ao mesmo tempo com ele nesse processo. Então, cuidados paliativos são cuidados que vão dar maior dignidade, reconhecer a dignidade do paciente e confortá-lo, deixá-lo à vontade nesse processo de terminalidade em que ele está vivendo atualmente. Isso é muito interessante porque, em realidade, né, aos médicos, eu sou médico, né, quer dizer, ao médico cabe, evidentemente, resgatar a parte, assim, por assim dizer, física e emocional do paciente, fazer com que ele não sinta dor, é fundamental não sentir dor, né? Mas cabe seguramente também que nesse período ele tenha paz, né? Como é que o senhor falaria sobre isso? Quer dizer, você está em paz? É uma pergunta da maior importância. Importante e necessária a ser feita ao paciente. Nós somos formados por dimensões. O ser humano tem dimensões intelectual, afetiva, social e também uma dimensão espiritual. Quando o médico está pronto para perguntar ao paciente se ele está em paz, quer dizer que o médico está se colocando também à disposição para deixá-lo em paz, deixá-lo tranquilo nesse processo de cuidado. Deixar o paciente em paz e equilibrado em todas as suas dimensões e tranquilo e também deixar aqueles que estão próximos ao paciente em paz, eu acho que é uma grande missão e uma grande tarefa que o médico pode proporcionar ao paciente. Evidentemente que não é só o médico responsável por isso, mas toda uma equipe maior
que o hospital poderia oferecer para esses cuidados. Mas ele é grande, é uma grande ação, essa busca de deixar o paciente confortável e deixá-lo em paz, à medida do possível, levando em consideração o contexto em que o paciente está vivendo. Quer dizer, professor, dessa maneira a gente começa a entender, né, que aquela definição ampla da Organização Mundial de Saúde sobre saúde, um estado que não é somente um estado de ausência de doença, né, é um estado em que nós temos o chamado bem-estar físico, psíquico, emocional, e por assim dizer, estar em paz seria o chamado bem-estar espiritual, que deveria ser alcançado nesse período de desenlace, por assim dizer, quer dizer, tirar os laços da vida, né? O desenlace com relação a essa fase que deva ser entendida, né? De uma maneira diferente do que em realidade por vezes se coloca, né? Essa fase final, né? Esse compromisso com o final da vida. Isso é muito importante porque, em realidade, isso faz parte do próprio ambiente hospitalar. Essa é uma das razões da nossa preocupação com relação a esses cuidados paliativos e é uma das razões pelas quais lhe convidamos, tendo certeza de que essas colocações desse bem-estar físico, psíquico, emocional, etc., espiritual, sobretudo, seria um aspecto importante para os nossos profissionais daqui e para os nossos estudantes. Né? Exatamente. Nós precisamos de ajuda para nascer e também, portanto, precisamos de ajuda nesse processo de desenlace, que é o termo que o senhor está utilizando. Porém, hoje em dia não é muito comum e talvez não seja muito prático falar em bem espiritual em hospitais. É uma reflexão que está crescendo no ambiente hospitalar, na sociedade em geral, essa busca por uma espiritualidade equilibrada, uma espiritualidade que me ajude a bem viver. E isso nós vimos ao longo de toda a história da humanidade. Ao mesmo tempo que a dor e o sofrimento acompanharam a trajetória humana até os nossos dias, os cuidados paliativos também, de certa maneira, acompanharam a evolução histórica. Nós podemos pegar lá na Grécia Antiga, a filosofia já refletia sobre o bem-estar e os cuidados para aqueles que sofriam. Durante a Idade Média, muitas ações pessoais, mas também institucionais de movimentos religiosos que buscaram tratar e cuidar de pessoas que sofriam. E, por vezes, tiveram grande êxito pelo caminho da espiritualidade, que hoje reaparece no ambiente hospitalar como um cuidado paliativo. Lembrando que nós somos seres religiosos, seres espirituais, e tendo essa dimensão também equilibrada no paciente, com certeza vai contribuir para que ele sinta-se mais confortável ou sinta-se mais em paz nesse processo de desenlace. Mesmo porque a espiritualidade ela é transcendente, né? Ela reflete algo a mais do que a própria vida aqui neste tempo, neste mundo. E também a espiritualidade, o transcendente, na visão de Viktor Franklin, que passou por todo o campo de nazismo e as suas obras em busca do sentido pela vida, ele tem a sua teoria de que a espiritualidade contribui para que as pessoas, enquanto sofredores, pessoas enquanto passam por momentos de dor e sofrimento, busquem um sentido para isto. E a espiritualidade contribui, um cuidado paliativo nesse campo da espiritualidade contribui muito para o paciente e não só para ele, como eu disse. É importante também olhar aqueles que estão em volta dele, né? Seus familiares, seus amigos, as pessoas mais próximas. E a espiritualidade também contribui para que eles estejam tranquilos e consigam enxergar algo a mais do que simplesmente alguém sofrendo, mas alguém espiritual que dá sentido para aquilo. Isso é interessante, né? Não, isto é muito interessante até, porque isto os gregos lá, os antigos, eles não tinham as respostas científicas, né,
Porque o Icícere, quer dizer, a ciência, o conhecer, foram se avolumando no curso dos anos, né? E hoje a gente pode até redefinir vida. No outro dia eu estava discutindo com um neurofisiologista os aspectos relacionados à vida e tal. E então, ele estava comentando, quer dizer, você hoje tem uma chamada célula-tronco, né? Uma célula que depois dá um indivíduo, que depois se converte numa outra célula que dá outro indivíduo. Então esse é o conceito da continuidade da vida, né? Nós, em realidade, seríamos portadores de um bem que não nos pertence, porque é o bem-vida, é o bem espiritualidade. Em realidade, a gente era portador temporário, de modo que eu tenho que entender, eu não sei, mas eu gostaria de lhe ouvir, eu tenho que entender que essa temporariedade, né, que esse aspecto extemporâneo dos próprios tempos poderia ser explicado por esse conceito de uma continuidade da vida, de uma continuidade da criação e da própria vida. Que lhe parece essa ideia? Coloquei realmente para espicaçar. Bom, nós somos seres em processo. Eu gosto muito dessa ideia de que nós estamos em processo de nos tornarmos seres, né? Eu não sou um ser acabado, eu estou nesse processo de crescimento. Eu carrego como herança tudo o que os meus antepassados trouxeram até aqui, tudo que essa humanidade trouxe, mas eu continuo, né? Eu continuo produzindo humanidade. Então, eu sou um ser em processo. E a morte é uma visão deste ser em processo, né? Eu não deixo de ser com a morte numa visão cristã ou numa visão monoteísta, né? Eu continuo o meu ser, só que num ser em processo. Eu vou me tornando ser. Eu acho que essa ideia contribui muito no processo de saúde e de recuperação da saúde, quando eu me coloco num processo. O cientista é habilidoso, né? Ele procura explicar, né, de uma maneira, né, de qualquer maneira, é uma realidade esse aspecto, né, do processo, esse aspecto da existência, de ser portador, né, de um bem que é a própria vida como um conjunto e que ele vai transferindo. E o cientista, inclusive, a gente fala muito no genético, e hoje a gente já fala no epigenético, que seriam fenômenos do próprio ambiente, da própria existência, que se incorporaria ao genoma, de modo a que a transferência genética, que seria essa transposição, ela já não seria assim tão fixa, né? Tão imutável. Em realidade, a gente incorpora essa noção sua de transferência e de transformação. Esses fenômenos epigenéticos hoje já procuram explicar essa inter-relação entre o físico, o biológico e o próprio ambiente, né? Essa transcendência ambiental, por assim dizer. E fica claro que nós olhamos para a história do desenvolvimento intelectual da humanidade. Uma pessoa, ela não evolui sozinha na sua inteligência. Assim como não existe uma montanha e um campo aberto, a montanha está sempre numa cordilheira, tem a montanha mais alta, mas tem outras montanhas ao seu redor, mais baixas, mais largas. Nós somos tão seres em processo, e não somos seres individuais nesse processo, nós somos seres comunitários nisso. Então nós evoluímos em comunidade, nós evoluímos como seres em união. Então a nossa inteligência, ela progride, mas a inteligência de todos os seres progride, avança. Então nós estamos em processo. Um dado é esse, de que a nossa inteligência, ela progride, mas não a inteligência em uma pessoa. A inteligência no ser humano, ela progride. E essa é uma das discussões, por exemplo, na invenção do avião. Foi o brasileiro, ou foi os irmãos norte-americanos, ou foi o francês que criou o avião? É muito fácil de explicar quando nós pensamos que a inteligência, ela evolui. E naquele momento histórico, por mais que não tivessem ligações, o homem já era capaz de construir algo como o avião em lugares diferentes do planeta, sem problema nenhum. Porque o ser humano, ele evolui comunitariamente, evolui junto, né? É uma natureza que evolui, não em uma pessoa, mas nas pessoas. Então, esse estar em processo é reconhecer isso, né? Que hoje eu estou aqui, mas qual é a minha contribuição para
o mundo, qual é a minha contribuição para os que estão próximos a mim ou para a sociedade em geral, né? Isso nos conduz a uma necessária humildade, né? A um conhecimento e um reconhecimento da alteridade da existência em vida comum, né? Da existência social, da existência comunitária, por assim dizer. Isso é muito interessante. E isto nos leva de volta à necessidade de que no paciente que está nos seus últimos momentos de vida, ele ser realmente acolhido por uma equipe da qual o senhor seguramente faz parte e que estuda, que é a chamada equipe dos cuidados paliativos, né? Exatamente. Nos reconhecer seres em processo e seres iguais, com capacidades diferentes, porém com capacidades, nos faz reconhecer a dignidade que todo ser humano possui, independente se o paciente tem consciência ou não da sua dignidade humana, se ele estiver em coma, ou se ele estiver inconsciente por algum motivo, ou se ele não puder pensar nessa dignidade, nós precisamos reconhecer que ele tem dignidade, independente que o paciente em si tenha capacidade naquele momento de reconhecer a sua dignidade. Os cuidados paliativos, eles vêm, sobretudo nesse ponto, eu acredito, reconhecer a dignidade que todos nós temos, inclusive os pacientes que neste momento não podem pensar ou fazer valer a sua dignidade. Os cuidados paliativos, eles dão essa oportunidade para o paciente de serem reconhecidos como seres portadores de dignidade. Não somos nós que damos dignidade a ele, é o paciente que tem nele em si a dignidade. Ele não é um meio para a dignidade, ele é o fim da dignidade humana, o paciente. Então, os cuidados paliativos, eles ressaltam isso e mostram o valor da pessoa, o valor que aquele paciente tem para a família, para a sociedade, para aquele centro médico, para a ciência, enfim, para toda a discussão. Os cuidados paliativos mostram e deixam de forma muito clara que nós conseguimos chegar no momento em que nós reconhecemos a dignidade até aquele que não consegue reconhecer a sua própria dignidade. Isso, em realidade, o não reconhecimento da dignidade é apequenar a dignidade, né? Porque, em realidade, a dignidade ela é uma valorização. Antigamente se botava nas cartas digníssimo senhor, para reconhecer o grau, né? O grau de importância da pessoa a quem a gente estava falando. De modo que reconhecer a dignidade e mais do que reconhecer, exaltá-la, né? É de grande importância. E isso deve trazer eu não digo nenhum alívio, mas deve trazer uma paz interior para o indivíduo que, em realidade, está vivendo os seus últimos momentos. De fato, o paciente ele precisa saber ou sentir, da maneira mais simples que for, que ele é um ser que é valorizado e que é reconhecido e que a sua dignidade é preservada, mesmo em um contexto de desenlace da vida, num contexto de terminalidade, mas que ele faz parte desta comunidade, que ele faz parte desta natureza humana e que ele assim está no nosso meio e assim vai permanecer digno até os últimos momentos, os últimos minutos da sua vida neste mundo. Essa talvez até fosse uma das razões, né? E não, talvez não, seguramente uma das razões porque a morte solitária é tão triste, né? Porque o sujeito sozinho ele não se sente valorizado, porque a gente existe em função da existência dos outros. Então, falecer ao lado de uma porção de pessoas que querem bem ao indivíduo faz muito bem a ele, porque ele se reconhece valorizado, estão todos ali para vê-lo, apoiá-lo, gostar dele, transmitir a ele essa dignidade da qual nós falamos, né? Nós somos seres relacionais, né? Relacionais por excelência. Desde a nossa concepção, do nosso nascimento, nós estamos em relação, seja com os nossos pais em um primeiro momento, seja depois com os nossos parentes e ao longo da nossa vida com muitas pessoas
E nós não podemos morrer sozinhos, né? Nós precisamos dessa relação de nos sentir acolhidos, né? Até o último instante da nossa vida. E isso faz bem. Basta nós olharmos para essas grandes casas, asilos, que cuidam de pessoas idosas e que não são visitadas, o quanto essas pessoas sofrem e se tornam doentes por estarem sozinhas, perderem essa relação com os seus, com aqueles que eles amavam durante toda a sua vida, amaram durante sua existência. E quão ruim isto faz para as pessoas. A solidão nos mata, né? Mas é uma morte que vem de dentro para fora. É uma tristeza, mas que começa no nosso interior e que vai mostrando a sua face no nosso corpo, né? De diversas maneiras. Então, a relação do momento que a gente nasce, até antes, nós podemos dizer, até a hora da nossa morte, é muito importante. E os cuidados paliativos também abarcam essa dimensão social e relacional do ser humano, colocando até o paciente em pleno contato com a sua família, com os seus amigos, enfim. Então, professor, queremos lhe agradecer sobremodo. Mais do que uma gentileza, é um esforço realmente que o senhor faz ao sair dos seus afazeres, que são muitos, e vir até aqui nos trazer, em primeiro lugar, esta simpatia que transmite para todos nós essa segurança, essa tranquilidade. Quer dizer, nós todos aqui, os nossos estudantes, os nossos visitantes, o nosso auditório, estão todos extremamente satisfeitos de lhe ouvir, né? E queremos agradecer de coração essa sua presença aqui. Muito obrigado, professor. Agradeço também a todos, agradeço à direção do hospital que me fez o convite e me coloco à disposição para outras reflexões, outros trabalhos e também para aprender com vocês aqui no Comitê de Bioética do Hospital Dona Helena. Muito obrigado.